mais um programa CRM Piauí Podcast. Hoje estamos aqui na nossa terceira temporada, que irá ao ar com transmissão simultânea no CRM Piauí, no YouTube e também pelo Spotify. Hoje contamos com a presença de dois colegas médicos especialistas, o Dr. Rafael Levi, médico do esporte e ortopedista, o Dr. Thaleson Souza, também ortopedista com especialização em medicina do esporte e nutrologia esportiva. Vamos debater alguns temas relevantes, pertinentes à medicina esportiva, obesidade, sarcopenia, e passarei a mediar o debate hoje, junto aos colegas aqui presentes, aos quais agradecemos a presença em fazer parte do programa. Como a obesidade hoje é um problema de saúde pública, nós vamos discutir alguns temas pertinentes e como a medicina do esporte pode contribuir nesses casos. Hoje, a obesidade é considerada um problema de comportamento, biologia ou de ambiente? Passo a pergunta ao Dr. Thaleson. Oi, é um prazer, eu agradeço aqui o convite. Adelma, meu contemporâneo de faculdade. Levi, meu preceptor da residência de ortopedia. Então, eu estou em casa. Eu acho que a obesidade é tudo isso e mais um pouco. A obesidade tem a ver com a alteração comportamental, o aumento do consumo de ultraprocessados, o sedentarismo. Tem a ver com o fator fisiológico. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade para reter gordura e mais dificuldade para perder peso. E tem a ver também com componentes sociais, do ponto de vista mesmo financeiro. Se a gente for observar, alimentos menos saudáveis, em teoria, são mais baratos. A obesidade hoje, graças a Deus, é diferente de quando a gente era estudante. Há anos atrás, a obesidade era visto que a pessoa obesa era aquela pessoa que era mais relaxada, que não queria treinar. As pessoas achavam que a pessoa era obesa porque queria. Hoje a gente tem a plena consciência de que a obesidade é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que você tem que tratar durante toda a vida. É por isso que ela envolve mudança de hábitos, reeducação alimentar e atividade física. Quando necessário, interferência medicamentosa. Hoje a gente tem um arsenal de medicamentos, os mais diversos e mais eficientes do que tínhamos há 10, 20, 30 anos atrás. E apesar de ter todo esse arsenal, a gente ainda enfrenta dificuldade no tratamento da obesidade. Eu acho que vocês concordam comigo. Hoje a gente tem um problema muito grande. A gente tem uma vantagem, que temos medicações à disposição que antes não tínhamos, mas temos um problema que ainda é sociocultural. A pessoa, ou melhor, algumas pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E o processo de emagrecimento, ele é multifatorial. Não é um remédio que está na moda que vai fazer você ficar curado da obesidade. Acabei de falar que é uma doença crônica. Se ela é crônica, ela não tem cura. Então, é todo um processo. Não é que a medicação, às vezes, falha no tratamento, é ruim. A pessoa que não consegue entender, ou quem está acompanhando ela, que não consegue orientar e fazer com que ela entenda que esse processo tem que ser hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 5, 10, 20. É toda uma mudança comportamental. Porque a medicina do esporte, então, precisaria estar hoje reunida quando o assunto é obesidade. Passo para o Dr. Rafael Levi. Estamos em casa. Aqui a gente quer fortalecer a nossa especialidade, que é a medicina do esporte, né? Que é um pouquinho desvalorizada, mas a gente tem tudo para fazer com que ela cresça, né? Enfim, vamos ao que interessa. A questão da medicina do esporte, ela tem que ser tratada como um adjuvante. A gente sabe que o exercício em si já tem comprovações que ele sozinho não é capaz de fazer uma pessoa perder massa gorda, né? E ainda tem isso, o emagrecer é uma coisa, perder massa gorda é uma outra coisa. Então, a gente tem que ter esses parâmetros. Em se tratando de esporte, o esporte ele vai fazer com que você mude o estilo de vida. E o esporte ele não deixa de ser uma droga. A droga ela é dose dependente. Então, depende do quanto você utiliza. Assim, um exercício físico. Você pode entrar em overtraining se for utilizado de maneira incorreta, ou pode ter aquela dosagem ínfima que não serve para nada. Em se tratando de emagrecimento, ele muda o estilo de vida do paciente. Ele entra na questão do, digamos assim, do reganho, que é o mais importante. Nós temos um lipostato. O que é isso? Temos glândulas cerebrais que dizem que a gente tem que voltar para o maior peso que nós tivemos na nossa vida. Isso porque quando nós éramos nos tempos dos homens das cavernas, nós tínhamos que ter essa retenção de gordura como adaptação. Quem conseguia fazer isso era mais adaptado e adaptável. Hoje, o que a gente vê? Infelizmente, com a alimentação, quem é mais adaptado retém mais gordura.
O esporte, ele acaba que ele ajuda a gente a ter essa mudança de vida, mas ele já está bem delimitado, que sozinho, basicamente, ele faz só o basal. Ele mantém o que a gente tem. Infelizmente, para perder peso, o que está descrito na literatura é o déficit calórico. E isso é que é o difícil. A gente tem que se reeducar. A medicina do esporte, ela ajuda demais. Ela ajuda na questão da manutenção da massa magra, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da sarcopenia, e até das drogas, das medicações que estão na moda, que elas acabam fazendo com que a gente perca um pouquinho de massa magra. Por isso que a gente falou daquela questão do emagrecer e do perder gordura. Mas, assim, é uma doença que ela é multifatorial. Então, ela envolve várias especialidades. E, Adelmo, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema também. Deixa eu te falar. Eu e Levi, na ortopedia, a gente lida muito com o paciente com dor. O paciente chega no consultório e a gente pergunta: o que é que você sente? Dor no corpo todo. É o que você mais ouve. Quando você vai conversar com o paciente, geralmente ele é sedentário. Você quer ver um paciente triste? É eu dizer para ele que o tratamento dele é atividade física. Se fosse um remédio como na hipertensão, parece que ele ficaria mais feliz porque é uma coisa mais simples. A atividade física, apesar de todo mundo saber que modifica a vida, que trata e previne doenças, quando a gente fala, a pessoa já vem, não tenho tempo, mas eu estou sentindo dor quando eu começo a treinar, a dor piora. De fato, quando você começar a treinar, a dor vai piorar. A atividade física, ela proporciona bem-estar com mecanismo de adaptação. Inflama, desinflama. Músculo, tendão, articulação ficam mais fortes. Então, o começo é dolorido. A gente tem que entender que essa mudança sociocultural tem que acontecer. A pessoa tem que entender que o exercício, graças a Deus, sim, muda a vida. E não quando a gente falar que a atividade física vai ajudar a tratar, seja a dor crônica, seja alguma comorbidade, seja a obesidade, a pessoa tenha como resposta vou ter que fazer atividade física. Então, assim, enquanto a gente não tiver essa mudança de mentalidade, não vai ser o Mounjaro, não vai ser o Wegovy, não vai ser o Ozempic, não vai ser a Retratutida, que nem aprovada foi e a turma já está usando, não vão ser as próximas que todo ano vai surgir alguma coisa que vai mudar a nossa questão sociodemográfica. Existe um braço do Ministério da Saúde que é o Figitel. Ele, de tempos em tempos, ele avalia de forma epidemiológica os dados no Brasil. Ele lançou agora, quarta-feira, os dados referentes a 2024. Então, dia 28, que foi que ele botou. Ele viu que, de 2006, que tinha sido o antigo estudo, para agora, e entenda, ele faz esse estudo através de ligação telefônica. Liga para você e faz um questionário. Você responde e ele coleta os dados. A obesidade saiu de 40%, o sobrepeso saiu de 40% para 60%. A obesidade de 11% para 25%. Então, por que eu estou falando isso? Porque apesar de ter medicação mais forte, apesar da gente bater no pé da atividade física, apesar da gente bater no pé da reeducação alimentar e bater no pé que as três coisas são pilares e que uma depende da outra e que elas não existem sozinhas para o sucesso do tratamento, a gente ainda está perdendo a briga por obesidade. Nos últimos 30 anos, nenhum país do mundo conseguiu diminuir a obesidade, apesar de todo ano ter uma medicação mais nova. Então, a gente tem que reforçar cada vez mais. Eu acho que nós, como médicos, principalmente quem é porta de entrada, porque o paciente procura por dor. Geralmente ele não procura, vou começar um esporte. Se você pegar quem começou a correr, no máximo 10% dessas pessoas procuram um médico antes para começar a correr. Ela procura porque está com dor. Ela procura porque está atrapalhando ela. Então a gente que é porta de entrada, a gente tem que bater cada vez mais no pé. Atividade física, reeducação alimentar. Quando a gente se formou, a gente não sabia falar de alimentação não, de dieta. A gente não tinha nem cadeira para isso. Nem medicina do esporte a gente conhecia. Perfeito. Nem ortopedia na época da faculdade a gente não tinha com tanta ênfase. A gente mal sabia, quando sabia bem, era fazer uma imobilização. Então, assim, hoje o médico é obrigatório que ele saiba, pelo menos, orientar, eu não digo prescrever, orientar uma atividade física, orientar uma reeducação alimentar. Porque o que é que acontece, Levi? O paciente chega no teu consultório acima do peso. Se ele chegar para ti falar, você falar, estou com dor no joelho e tudo, o que é que geralmente o médico faz? Tem que perder peso e fazer atividade física. Parabéns. O paciente já sabia disso desde meses e meses, desde quando ele começou a ganhar peso. Então, assim, enquanto a gente, como profissional, atuante, figura principal, não mudar a forma de abordar o tema e falar pro cara, tu tem que perder peso e fazer atividade física, a gente vai continuar perdendo a briga por obesidade. Que o cara sabe que tem que perder peso, que tem que fazer atividade física, você não está contando nenhuma novidade, não. Você não está descobrindo aí a solução para ele. Agora, ele quer saber o caminho. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar? Eu tenho que correr? Eu tenho que ir para academia?
O que é que eu não posso comer? O que é que eu posso comer? O quanto eu posso comer? Eu não estou dizendo que a gente tem que prescrever atividade física e nem dieta. Nutricionista faz melhor do que a gente, educador físico faz melhor do que a gente. Mas a gente tem que orientar. O paciente espera isso. Pelo menos introduzir, né? Pelo menos introduzir. É o básico, entendeu? A gente, como figura atuante, e talvez o chefe da equipe, que a gente brinca no centro cirúrgico, que o cirurgião é o chefe da equipe. Os outros profissionais são tão importantes quanto ele. Mas a gente tem que sair dando a batuca e guiando o ritmo da coisa, senão o negócio não anda. E é isso que o médico atual tem que fazer, certo? Infelizmente, na nossa área, a gente briga muito entre nós com relação a temas polêmicos. Acho que a gente tem que começar a falar a mesma palavra, pelo menos nos temas que são unanimidade. Em relação ao sedentarismo hoje, vocês acreditam então que o sedentarismo diminuiu, continua como está? E se continua como está, é mais por falta de tempo, prioridades? Essa questão ou por essas promessas ainda dos sedentarismo, medicamentos milagrosos, que todo mundo espera um medicamento e acaba não optando pela mudança de hábitos, de estilo de vida. O conceito de sedentarismo, né, ele até que teve uma evolução, né? Eu briguei para ter uma disciplina na UF, né? Eu sou professor de medicina do esporte porque ninguém tinha essa noção. Aí o que acontece? Lá na disciplina tem introdução à medicina do esporte. A gente tem essa aula justamente para falar do que é o sedentarismo, o que a medicina do esporte faz. E hoje já tem até medicina do estilo de vida e tal. Mas o conceituar o sedentarismo, um médico, um recém-formado, eu acho que é difícil. Hoje, o American College fala sobre a questão do número de dias, se você está fazendo alta intensidade, baixa intensidade moderada, né? Tem a questão do como é que é medido, com a ergospirometria, que a gente estava até discutindo isso antes, né? A questão dos limiares, mas é muito difícil você perguntar para uma pessoa hoje, sabe, poxa, você é ou não é sedentário? Depende, né? Ele trabalha de gari, trabalha de bombeiro, isso conta como atividade física ou exercício físico? Esses conceitos todos são mutáveis e a gente sabe que é diferente. Atividade física é uma coisa, exercício físico é outra, não é bem delimitado, né? E assim, poxa, mas o fato de eu trabalhar como gari vale alguma coisa? Aqueles trabalhos clássicos do Reino Unido que descobriram que, apesar de ser transversais, né? Que descobriram que o motorista do ônibus de Londres tinha menos adventos cardiovasculares do que o cara que era o cobrador, pela simples observação de que o cara se mexia mais. Então, assim, hoje a gente sabe que você tem que praticar, tem o wellness, né? E o fitness, o termo fitness, ele não é coisa de modinha. O termo fitness, felizmente, ele é um acrônimo que fala da frequência, da intensidade, do tempo e do volume de treino. Então, se você, para ser literalmente fitness, você tem que treinar de 5 a 6 vezes por semana, você tem que manter os batimentos cardíacos de reserva depende se você fez a ergometria ou a ergoespiro, você vai ver o VO2 ou os batimentos cardíacos de reserva, você vai ter que ficar entre 60% e 70%. Então, é ciência. Dá para você saber se a pessoa é sedentária ou não com um exame. Mas, assim, tem que saber se o cara tem acesso a esse exame ou não. E quanto mais específico o exame, a gente está falando aqui do teste cardiopulmonar, mais ele vai te ajudar. Mas o sedentarismo é comprovado que ele mata mais do que algumas doenças propriamente ditas, né? Lógico que a gente não está aqui para competir com quais é que mata mais, mas tem trabalhos que falam que o sedentarismo mata mais do que acidente de trânsito, por exemplo, né? Então, assim, são coisas que são mensuráveis. Agora, que a gente sabe que as duas coisas são ruins, são. Qual é a mais fácil de tratar? Acredito que a mais objetiva seja a questão do sedentarismo, né? Eu acho assim que o sedentarismo é uma questão bem complexa. Não existe uma resposta única, eu concordo com o Levi. Se a gente for avaliar o sedentarismo, ele tem um fator histórico muito importante. Há 50, 60 anos atrás, a gente não tinha essa ideia do poder da atividade física mudando vidas em relação à longevidade, à qualidade de vida. Quem é que praticava atividade física naquela época? Fisiculturista.
Inclusive, as pessoas que iam para a academia lá há 40, 50 anos, ou era fisiculturista, ou as pessoas diziam que eram preguiçosos, que não queriam trabalhar, ou que não queriam estudar, iam perder tempo na academia. Era esse o conceito que se tinha antigamente. À medida que a gente foi evoluindo na medicina e foi tendo cada vez mais estudo em prol da atividade física, a atividade física não ficou só restrita a atletas nem a fisiculturistas. Começou a ampliar todo esse conhecimento para a população geral. Criou-se o conceito e todo mundo entendeu o quê? Atividade física previne dor, previne doenças, prolonga a vida e aumenta a qualidade. Então, teoricamente, quando se criou esse conceito, ali em meados de 2010, dos anos 2000, teoricamente era para a gente ter uma população menos sedentária. Só que aí, aconteceu uma coisa em 2020, que foi a pandemia. Na pandemia, muita gente se desorganizou e até hoje, já 5, 6 anos depois, nunca mais conseguiu se reorganizar. Se você conversar com o paciente, ele vai falar, eu até vinha treinando, mas depois da pandemia me desorganizei, comecei a comer mal, não consigo voltar. E quem já treinou, quem já se alimentou de forma adequada, sabe que toda volta é muito mais difícil. Porque você vai criando vários vícios. E você fica cada vez mais distante daquele ponto zero inicial que você estava com a qualidade melhor. Então, o sedentarismo hoje é uma questão histórica, uma questão cultural, que é muito mais fácil a gente se alimentar, muito mais fácil e mais barato, ainda tem isso, com alimentos ultraprocessados do que com alimentos de qualidade nutricional melhor. É mais barato eu comprar um refrigerante do que eu tomar um suco natural. Não deveria ser assim. A gente tem uma questão da mídia que é muito grande. Quem é que manda no marketing mundial? Estados Unidos. Se você for no mercado nos Estados Unidos, lá não tem suco de garrafinha, lá é suco de garrafão. É de 5, 6 litros, 10 litros. Então, assim, aquela ideia de compre o que tem mais, porque o preço do maior é parecido com o preço do menor. Você vai deixar essa oportunidade passar? Então, é uma questão complexa. E aí as pessoas ficam envoltas nisso, uma alimentação ruim, uma perda da rotina de atividade física, e tudo isso cria um meio extremamente sedentário. A nossa população hoje ainda não consegue evoluir nessa área, como eu falei da obesidade e do sedentarismo também, mas parece que nos últimos 2, 3 anos isso vem mudando. Os dados que a gente tem hoje, que são dados ruins, são dados que são antes disso. Nos últimos 2 anos a gente tem visto mais gente indo para a rua correr, mais gente conversando sobre atividade física. O linguajar mudou das pessoas, principalmente as pessoas de meia idade, mais jovens. E hoje, sinônimo de sucesso não é só aquela pessoa que tem um trabalho muito bom. Hoje, o sinônimo de sucesso é aquela pessoa que tem um trabalho bom e consegue ter uma vida social e atividade física legal. Sim, então, atividade física. Exatamente. A pessoa que você admira hoje é aquela que tem uma rotina pessoal boa, uma rotina profissional equilibrada e consegue praticar seu esporte, às vezes até com alguma performance. Então, assim, os dados hoje são antigos, eu acredito que os próximos dados a gente vai começar a ganhar do sedentarismo, mas o sedentarismo é uma coisa muito complexa. Então, quando chega um paciente que é sedentário, eu acho que não cabe a nós julgar ele, como eu já falei dos outros temas. A gente tem que tentar mostrar caminhos. Ele sabe que é sedentário. Você não vai contar nenhuma novidade para ele dizendo, poxa, mas isso é porque você é sedentário. Ele já sabe. A ideia é tentar mostrar caminhos, o que não é fácil. Falar é muito simples, mas na prática é bem complexo. Vocês, no consultório de vocês, já tiveram que responder uma pergunta tipo... qual o melhor esporte, doutor? Que eu pergunto... cara, Isso. Quando o cara chega me perguntando isso, amigo, você tem que fazer o que você gosta. Então, não sou eu que vou dizer, não, mas o exercício de alta intensidade intervalado você perde mais calorias, né? É parte do ideal para uma pessoa que não faz nenhum básico. Exatamente. E a maior parte desses estudos são com atletas de alto nível. É de performance, não é com a população geral. Então, assim, quando a pessoa procura, essa pergunta é de praxe. E aí, eu começo com o cardio, eu começo com a academia. Qual é o que dá para começar? Qual é o que você gosta? Sempre digo, é o que você vai conseguir fazer todo dia com mais Eu frequência. gosto mais de cardio. Tá acima do peso? Pois vamos começar com uma bicicleta que tira e descarga de peso do joelho, do quadril. O cara geralmente é obeso. Pessoa com obesidade. Não, doutor, escolha um exercício para mim. Eu quero que você escolha. Se falar isso para mim e a pessoa for muito obesa, eu escolho resistência, fortalecimento, academia. Porque eu sei que aquela pessoa tem força. E aí, à medida que ela vai ganhando questão cardiopulmonar e perdendo peso, aí a gente vai botando. É claro que o exercício de endurance, o cardiopulmonar, perde mais calorias. Mas aí a gente vem para o mesmo raciocínio da dieta. Se você quer emagrecer, a gente não começa, ou não deveria começar com uma dieta extremamente restritiva, como a maioria das pessoas acha. Você tem que primeiro aprender a comer direito. Se você comer direito, você já emagrece. Então, quando você vai começar uma atividade física, você não precisa já ir pensando, poxa, eu vou fazer a minha maratona quanto? Não. Comece com o que dá.
O que dá hoje dentro da sua realidade? É isso, pois a gente começa com isso daí. E à medida que as coisas vão evoluindo, a gente vai adaptando. Se não for assim, é factível que vai falhar o processo. Então é questão de tempo, o paciente não vai conseguir manter. Igual nas dietas restritivas, ninguém consegue manter uma dieta restritiva por muito tempo. A atividade física é da mesma forma. Se não for viável para o paciente, ele não vai conseguir manter. Vai ser muito... E a ideia do tratamento, da melhora de composição corporal, de emagrecimento, de tratamento de sedentarismo, é levar para a vida toda, não é tiro curto, é tiro longo. E os melhores resultados que mostram nos estudos são a longo prazo, não são de 1, 2, 3, 4 meses. Próxima pergunta, até o Dr. Levi já respondeu em relação se o exercício ainda emagrece ou se ele tem outro papel principal no tratamento da obesidade. Então, mas só retomando, é engraçado porque se a gente for levar em consideração a medicina realmente baseada em evidência, tem trabalhos que falam sobre a questão do escolher, que a gente estava falando. Mas o exercício resistido, ele faz com que a pessoa se torne mais independente por causa da questão da massa magra, da força que ele mantém e do ganho de massa muscular que ele consegue. Então, no futuro, por isso que já tem muita gente que diz que o melhor exercício para pessoas idosas de terceira idade é realmente o resistido. Poxa, para o cara que quer emagrecer, meu amigo, para ele não desistir, que ele vai ver um resultado teoricamente mais estético, satisfatório, vamos ser sinceros, ele vai gostar do que ele vai ver, também serve. Mas ele vai sentir dor, realmente a questão do impacto vai ser um pouquinho ruim. Tem que pesar tudo. Mas eu quero viver mais. Então, viver mais, o exercício aeróbico ele já é comprovadamente mais, digamos assim, testado em relação a isso. Então, poxa, o cara que corre uma maratona, ele é mais saudável do que uma pessoa que não corre, justamente porque o coração dele vai bater menos, e batendo menos, o cara vive mais. É inversamente proporcional. Então, assim, você vai falar isso para o paciente? Vai, mas... E o cara não gosta? Tem que ser viável, né? Tem que ser prático. Tem que ser viável. Aqui, o Ademo adora natação. Cara, contar azulejo pra mim não é legal. Então, não é legal. Eu gosto de futebol. Então, assim, cada um com seu cada qual. É difícil, mas assim, a primeira coisa que eu falo para assim, cara, o que tu gosta de fazer? Tu tem que gostar de alguma coisa. Eu gosto de comer. Aí complica. Isso é muito curioso, porque eu costumo perguntar isso pro paciente, você gosta de quê? Se ele respondeu que não gosta nada, beleza, pois eu vou escolher o seu. Você não gosta de nada, eu vou escolher. Ou então escolha o que você menos odeia. Porque alguma coisa tem que fazer. É inadmissível hoje uma pessoa não praticar atividade física. É inadmissível. Mas é porque eu não tenho tempo. Vamos organizar. O mínimo que você fizer, mas eu não posso sair de casa. Faz dentro de casa. Tem menino pequeno, faz dentro de casa. O que foi que a pandemia ensinou pra gente? Que dentro de casa também dá pra evoluir no processo. HIIT você faz em 10 minutos. 15, 20. Até porque mais do que isso ninguém consegue fazer um HIIT. Então, para quem não conhece, HIIT é exercício de alta intensidade intervalado. Então, são exercícios muito intensos que ninguém consegue fazer sustentado. 10, 20 minutos, você já é uma pessoa ativa. Se você vai depois querer investir no esporte ou virar um atleta, é outra questão. A gente está falando do mínimo necessário para ter uma qualidade de vida. Para ter uma saúde muscular, uma saúde articular, mental, uma qualidade óssea. A gente fala pouco também. Uma questão mental. As pessoas, eu quero um antidepressivo, um ansiolítico, pratica atividade. Vários artigos que falam mais a saúde tratamento de depressão e academia. Sim, academia. Meu amigo, basta. Quando eu fui começar o triatlo, alguns colegas, inclusive ortopedistas, perguntaram, cara, o que é que tu tá querendo entrar nisso daí? Tá ficando doido? Cara, eu tô ficando velho, mas doido ainda não. O triatlo é meu antidepressivo e meu ansiolítico. Eu fico lá 3 horas numa bicicleta, pedalando, às vezes no rolo, olhando não é pro azulejo, é pro computador. Fica lá na piscina, a gente nada a distância grande, aquilo dali é surreal, a sensação de bem-estar que dá. Entra a questão de serotonina, dopamina, eu não tô nem pensando nisso. Eu só quero ter a paz de ajustar as ideias, organizar o juízo, como a gente costuma falar. E a atividade física tem esse papel. Se a gente fosse falar aqui dos benefícios da atividade física, a gente passava o dia todo e não terminava. Então é inadmissível uma pessoa hoje, em 2026, não praticar qualquer atividade física. Que até um máximo lá da American College, né, que é a história de Exercise Medicine. O exercício é um tratamento, é um remédio. Aqui a gente falou basicamente em relação a quando o exercício é prescrito como remédio e não como castigo. Poxa, hoje em dia é quase que inadmissível mesmo. Você não é prescrever, né? Prescrever quem prescreve é o professor de educação física, orientar, mas não orientar a fazer atividade física. Então, realmente, digamos que agora, como a gente já detalhou bem, acho que a droga com menos efeitos colaterais que existe no mundo hoje é a atividade física, né?
E a gente está falando de sedentarismo e obesidade, mas tem um extremo, né? As pessoas que praticam em excesso. Eu vou entrar rapidinho no tema, porque não é o tema de hoje. Existem até alguns conceitos, eu vou até além disso. A questão da carga alostática. O que é isso? É um nome bonito, mas na prática o que é? A capacidade do corpo de entrar em desequilíbrio e equilíbrio. Quando você entra em equilíbrio após uma situação de desequilíbrio, é porque está tudo bem, é variabilidade de frequência cardíaca e tudo mais. Quando você tem uma carga alostática, quando o corpo entra em um desequilíbrio, uma situação de estresse muito grande, geralmente acontece naquelas pessoas que acham que o ano todo tem que estar em alta performance. E não é assim que funciona. Geralmente os atletas que são grandes campeões, eles treinam o ano todo para uma prova. O ano todo eles fazem só exatamente para ficar 2, 3 horas, se for um triatleta, 5 horas, 10 horas, ou seja, é uma prova, o ano todo para uma prova. A pessoa que não entende isso, e aí eu me preocupo com o atleta amador, porque profissional sabe seus limites. Até porque o corpo que integra ali a equipe dele é um corpo muito especializado. Mas o atleta amador não sabe o limite. O cara lá tá com cãibra, tá com dor, tá com canelite, tá com edema ósseo, tá com quase uma fratura por estresse, o cara continua insistindo. Os amadores levam mais lesões para vocês. Claro, e isso tá aumentando. Eu nunca peguei tanto no consultório edema ósseo como eu peguei no ano passado. A briga pelos likes. Hoje em dia, o profissional, ele não... Eu acho que ele não tem tanta obrigação com as redes sociais. O amador, ele quer mostrar para todo mundo que ele é capaz. E o cuidado é menor. E ele vai muito além do limite. Aí o que acontece? Como o Thales estava falando. O overreach, né, que é quando o corpo consegue se adaptar, é funcional, que você vai ganhando performance com essas adaptações, é sensacional. Mas aí quando começa a entrar em overtraining, que você começa a treinar muito, e mesmo assim a performance não chega, aí é uma linha muito tênue, né, Levi? Demais. Eu me preocupo muito com atleta amador e com mulher. Por que eu me preocupo com mulher? Porque mulher já faz déficit calórico nutricional. Mulher tem medo de comer e de engordar. Exatamente. A antiga síndrome da mulher atleta. Certo? Os REDs, na mulher, ele é mais frequente porque, por natureza, a mulher já come menos. Ela tem medo de ganhar peso. Se você for pro triatlo, geralmente o perfil é mais slim, é um perfil mais magro e tudo, até porque são distâncias longas, a pessoa tem que ser leve. Se você, num esporte de alta demanda, não fizer uma ingesta nutricional condizente, vai se lesionar. Triatleta tem que comer muito, tem que comer carboidrato. As pessoas têm medo de carboidrato, mas não era para ter medo de carboidrato, não. Isso é uma ideia muito antiga. Tem os casos extremos, né? Tem um caso de uma atleta do Reino Unido que, com 20 anos, ela não teve a menarca. E 20 anos. Aí o que aconteceu? Realmente e a gente sabe que quando chega na parte óssea, como ortopedista, já é o mais difícil. A parte nutricional, o cara resolve em meses. A parte da questão da energia, semanas. Mas para resolver osteopenia e osteoporose, são anos. Complicado. Principalmente mulher. Aí peguei com 20 anos. Eu esqueci o nome, mas é um caso, tanto é que foi da Olimpíada de Londres, ela era uma atleta de Londres, ela estava treinando para a Olimpíada de Londres e realmente ela teve uma fratura na natação, bateu o dedo mindinho do pé na borda da piscina. Uma história completamente, por ser fratura patológica, fratura por insuficiência, o trauma não condizia com o que ela estava tendo. Aí ela foi pesquisar. REDs. E aí entra esse conceito da carga alostática, né, que é o desequilíbrio hormonal. Então eu tenho um excesso de hormônios pró-catabólicos, as catecolaminas e os glicocorticoides, e eu tenho uma deficiência dos hormônios anabólicos. Porque a pessoa está todo o tempo em alta performance. Não tem repouso, erra a alimentação, erra o sono, não faz uma planilha condizente dos 3 pilares, comida, descanso e alimentação. A gente vê muita fratura por estresse em platô tibial e anel pélvico, principalmente em mulher, ramo púbico. Certo? Então são coisas que não deveriam acontecer. Aí já é o nosso outro extremo. A gente saiu do sedentarismo para as pessoas que já praticam em excesso. Mas é bom a gente falar também, porque assim... a gente não sabe quando é que vai ser convidado de novo, hein, Levi? Tem que falar. Aí o que acontece? E lembrar que isso não é só de mulheres. O REDS já tem casos de homem. E o que acontece? No homem, você vai ter... não é impotência, mas é um esperma de baixa, digamos assim, baixa vigência, uma baixa qualidade, e realmente, antigamente, a gente pensava que era só a famosa tríade da mulher atleta. E não, o cara realmente que ele vai além do que ele pode
progredir, ele vai evoluir com isso também. Então, é muito complexo. Eu acho assim, em termos de pacientes, por incrível que pareça, eu acho mais difícil tratar esses caras do que os obesos. Mas com certeza. É mais difícil falar para parar do que para começar. Porque o outro já sabe que não tem para onde correr. E você pedir para uma pessoa em alta performance diminuir... Nossa, quando chega esses caras... Primeiro que ele vai mentir para você, ele não vai diminuir. Não vai. Não vai diminuir. Claro, você vai fazer medo e ainda assim ele vai insistir. Mas é interessante, ó. Poderia ser um próximo tema, mas é interessante. É um próximo da alta performance. Onde a medicina esportiva entra, onde outras áreas não conseguem entrar tão bem. Acho que foi praticamente tudo que a gente já falou, né? Em relação a observar o paciente sobre uma outra ótica, né? Exatamente. Aqui hoje a gente está até que competindo ou não, eu sei que não é uma competição, mas é com a medicina do estilo de vida, né? Eu estava lendo sobre isso, é a questão do não tratar pessoas doentes, né? Que agora, finalmente, alguém pensou que a gente é muito, digamos assim, patológico no curso de medicina. Sim. Você só trata doença. Não existe doença, não tem orientação. Aí, hoje, com a medicina do esporte, a gente vê que, poxa, profilaxia. Tem que ser preventiva, né? Preventivo, não tenho o que dizer. E assim, apesar dos pesares, por que... Então, já que a gente está falando nisso, vamos ser um pouquinho polêmicos, antigamente você tinha que ter... para liberar uma pessoa para a prática desportiva, você tinha que fazer um Physical Activity Research Question, tinha que fazer pelo menos uma avaliação médica. Hoje não é obrigatório. Por quê? Porque realmente o benefício do esporte sempre vai ser maior do que o risco. Mas, poxa, vai que o cara tem uma cardiomiopatia hipertrófica, uma displasia ritmogênica, aí, é 0,015% de chance de ter, mas ele pode ter. Por isso que eu considero, às vezes, já tive até essa conversa já com a Adel uma vez, o cara tem que passar por uma orientação. Uma avaliação por participação esportiva. Eu acho. É aquela ideia, né? Parecer sadio não significa que você é sadio. São coisas bem diferentes. E só descobre se investigar. Senão você acaba pagando pelas consequências disso. Miocardiopatia hipertrófica não manifesta sintoma numa pessoa que não faz atividade física. É muito raro manifestar em exercício resistido, porque são curtos. Vai manifestar no exercício de endurance. Você vai manifestar quando você for correr, quando você for pedalar. Enfim, então é preventivo. É exame de pré-participação esportiva. Isso daí eu não abro mão. Isso daí tem que ter. Entrando mais um pouco na polêmica em relação aos corredores de rua, né? Que acredito que foi o esporte que mais cresceu, né? Eu acho assim, que já está passando. Porque é barato, é acessível. Porque a pessoa acha que só precisa ter o tempo. Todos pensam que é um esporte isento de risco. Não é isento de risco. Eu acho que as provas têm que parar de pré-requisito para participar de uma prova ser a resposta do questionário, que você diz se você é saudável ou não, para passar por uma avaliação pré-participação esportiva. Por segurança mesmo. Segurança, não tem nada mais valioso do que sua vida. Então, tem que ter. Exercício errado para paciente obeso ou exercício mal prescrito? Na minha visão, exercício errado é o que ele não faz, se ele não fizer nenhum. A gente até discutiu. Eu, apesar de... Como acho que a visão de ortopedista chato e ter lesões de sobrecarga, eu prefiro a questão do empuxo. Parece preconceituoso, mas não costumo prescrever exercícios muito extenuantes para a pessoa com obesidade, porque ele vai desistir, ele vai usar a dor como pretexto para largar. Então eu prefiro uma hidroginástica bem, digamos assim, intensa, que a gente sabe que o professor de educação física ele pode transformar uma musculação em exercício aeróbico. Se for um bom professor de educação física, e consegue transformar um exercício, digamos assim, corrida para fazer força. O cara consegue fazer um corredor fazer força. Então, assim, depende do cara que está lhe orientando. Aí, nessa questão do exercício errado, não dá para você... É aí que a gente torna a questão individualizada. Você vai olhar para o seu paciente e você vai saber como está sendo isso. Eu vou escolher para você. Porque pelo seu perfil, é esse aqui que você vai ter que treinar. Não vai querer adiantar, não, mas eu vi na televisão, eu vi no Instagram um cara que começou assim e deu certo para ele. Deu certo para ele, né, cara? Então, assim, é muito complexo e é individualizado. Muito individual. Qual o maior erro quando alguém começa a atividade física
tratando de um paciente obeso, focando só no peso da balança? Rapaz, Que é mais diferenciado. Essa questão aí ela é muito interessante. Eu acho que tem que repetir esse conceito, né? Até virar uma coisa natural entre as pessoas. Peso na balança não significa nada. Não é nem que não significa nada, não é o mais importante. Também não precisa ser tão extremista assim, não. Porque na balança não diz se você perdeu água, se perdeu massa magra, se perdeu gordura. Isso todo mundo já sabe. Só que a gente também tem que lembrar que o peso na balança mexe com o emocional. O paciente quer ver aquilo dali caindo. O resultado inicial para que ele se mantenha no esporte. Ele não quer saber se está perdendo água, ele quer saber que aquele peso está caindo. Porque se aquele peso não cair, ele vai achar que o tratamento não está evoluindo. Então, assim, o tratamento de um paciente em obesidade é uma relação de autoconfiança médico-paciente que tem que ser muito bem ajustada. No começo, perder um pouco de peso vai fazer uma diferença boa, principalmente para o psicológico, o paciente vai começar a ficar cada vez mais engajado. Quando ele começar a ficar cada vez mais engajado, você consegue instituir nele o conceito de vamos melhorar a composição corporal, que é o conceito final que você quer chegar. Porque o sucesso do tratamento da obesidade não é perder 30, 40, 50, 60 quilos. É fazer com que essa perda de peso, ela seja, além de ser sustentável, ela seja funcional. O que é uma perda funcional? Manter massa magra. O que é que a gente considera sucesso? Se a gente fizer um processo de emagrecimento sem medicação, é considerado sucesso quando eu perco até 30% de massa magra e 70% de massa, principalmente as custas de gordura. Quando a gente vem para a área da orientação médica, o que é que geralmente eu trabalho com meus pacientes? 20%, 10%. Vamos ficar ali até 20% sinal amarelo, 30% sinal vermelho. Então, no começo, botar esse conceito no paciente talvez seja difícil. Então, o peso na balança no começo vai importar. E vai importar também para a melhora da descarga óssea, articular, liberdade de movimento, roupa folgando, mexe com o psicológico, a autoestima de uma forma absurda, aquela roupa que há tantos anos você não usava. E à medida que você vai pegando essa evolução do paciente, essa autoconfiança, aí eu acho que vale a pena trabalhar cada vez mais o conceito de que, peraí, estamos perdendo o quê? O mais importante agora não é o peso. Tanto que quando eu chego nessa situação, eu já vi para o meu paciente e falo, esquece balança. Agora você vai se guiar pelo espelho. O peso não mudou, o espelho mudou, estamos evoluindo. É isso que importa. Então aqui eu sei que está melhorando a composição corporal. Porque o corpo só muda se melhorar a composição corporal, ele não muda de outra forma. E aí que entrariam os outros métodos de avaliação, né? Calorimetria indireta. É porque isso daí fica muito pouco palpável para o paciente. Então, imagina se eu for pedir DEXA para todo mundo. Então, em termos de academicismo é importantíssimo. Claro. Mas assim, o que é viável? A plicometria, você fazer as dobras cutâneas, o paciente fica feliz demais. Fica feliz. Quanto mais medidas, então, hoje, o trabalho do professor Wallace, lá professor da universidade, poxa, ele está usando só a dobra do pescoço. Já tem trabalhos que falam que a dobra do pescoço, ela para quem só pode medir já tem uma correlação significativa com perda de peso e obesidade. Um trabalho nosso aqui. Então, é interessante o cara falar dessas coisas. A gente também não falou da questão da cirurgia bariátrica. Tem paciente que quer fazer. Eu já tive que atender uns caras que... eu vou engordar para fazer. Não vamos nem tentar o céu, nem tentar o mar. Tem trabalhos que falam que, em termos de peso sustentável, a cirurgia é até um pouco melhor do que as medicações. Ainda. A gente sabe que as medicações ainda vão evoluir um bocado, mas a gente sabe também que a medicação não é a salvação da lavoura. É a questão da mudança do estilo de vida mesmo. Mas, assim, tem muita coisa para evoluir ainda. Você tem que ter métricas, parâmetros. Quanto mais, principalmente em termos poxa, eu tenho uma bioimpedância só de 2 canais. Já serve, tem que ter um parâmetro. Já vale. O paciente quer ver a evolução, ele quer ver aquilo dali progredindo. Então, bioimpedância, seja dobras. É claro que os métodos, eles não se comparam, né? Você segue a evolução em cada método. Dobra, bioimpedância, DEXA, se der para fazer DEXA, excelente. Eu brinco com meus alunos que o padrão ouro é a medição em cadáver. Vai morrer pro cara... Mas é importante. Eu acho que é trabalhar isso e sempre tentar engajar o paciente. Se o paciente estiver engajado, ele vai continuar o tratamento. E se ele continuar o tratamento, ele vai ter mais saúde, qualidade de vida, longevidade, que são as palavras da moda. E mais importante para a gente, ele vai prevenir doenças. Eu acho que hoje o papel do médico é preventivo, que é um conceito que lá fora, na Europa, ele já tem há muito tempo. A gente antes era muito terapêutico, como o Levi falou. Agora a gente está ficando mais preventivo. Eu acho que o caminho da medicina vai por aí. Agora vamos para o tema que é um pouco mais atual e polêmico, né? Que são as canetas emagrecedoras.
Atualmente tem sido a base para tratamento de todos os pacientes com obesidade, com ou sem indicação, com ou sem prescrição médica. A gente fala até, poxa, casos de câmbio negro, né? Já vi falar de pessoas, você quer emagrecer quantos quilos? Então toma tantos ml. Então, assim, coisas ridículas que a gente já tá sabendo, que né? É bem contrário do que a gente quer com a medicina do exercício e do esporte. Exatamente. Praticamente destrói o princípio da nossa especialidade isso. Que usar eles dessa forma. acham que a salvação da lavoura é a medicação, né? E a gente vê, trazendo mesmo para a medicina do esporte propriamente dita, não é doping. Realmente não é considerado doping, mas trazendo para esportes digamos assim, de alta performance, a gente viu o caso dos atletas do São Paulo, que pelo fato de terem evoluído com muita sarcopenia, os caras perderam performance. Atletas de um time gigante do futebol brasileiro, os caras estavam se prejudicando, tanto é que, não vamos falar, mas evoluiu com digamos assim, com uma questão do departamento médico que acabou culminando até com a demissão do colega que trabalhava lá. Mas, assim, são coisas que devem ser faladas, né? Poxa, mas para perder peso não ajuda, o cara não é atleta, um atleta profissional pode utilizar? É muito difícil. Aí você vê um leigo que realmente está desesperado, o que ele vai fazer? Eu acho que até os detalhes dos efeitos colaterais ninguém nem pensa. As contraindicações também ninguém pensa. Ninguém pensa, muito complexo. Agora, que elas vieram para ajudar, isso é fato. Na nossa disciplina lá da medicina do esporte, tem aula só de obesidade, justamente por causa disso. Na aula, poxa, os últimos artigos, eles falam até do tanto de peso por droga que o cara perde um ano. Você fica mesmo, mas ninguém... É óbvio que na aula a gente fala mais da questão também, digamos assim, acadêmica. Poxa, ninguém fala dos fenótipos de Acosta, o cérebro faminto, o intestino faminto, a fome emocional e o que todo mundo quer ter, né, que é o metabolismo reduzido, né? Mas assim, a gente sabe que o tratamento ele vai ser individualizado. Então depende do que a pessoa faz com que ela coma mais, né? A questão do déficit calórico, ela é individualizada. Então, é muito complexo falar dessa pergunta, mas temos que falar. Né? As canetinhas emagrecedoras, né, que são os análogos de GLP-1, eles não são medicações novas, né? Começaram a ter mais sucesso no pós-pandemia, mas elas surgiram em 2009. Então, não são medicações novas. São excelentes. Hoje, do que a gente tem para o tratamento de obesidade, quando bem indicada, é o que se tem de melhor. Certo? Atualmente, com o Mounjaro e o Wegovy, medicações que ainda deverão ser lançadas, que infelizmente já estão sendo comercializadas sem ter seu uso autorizado também, provavelmente vão melhorar e vão otimizar ainda mais o tratamento. E eu até falo no meu dia a dia do consultório que essas medicações a gente tem que pensar parecido com antibiótico. Antibiótico sempre vai ter que ter um antibiótico mais novo porque a gente vai criando resistência. Com relação a essas canetinhas, a gente sempre vai ter que ter uma mais nova porque o corpo vai se adaptando. É a questão da inflexibilidade metabólica. Você usa uma, acaba tendo reganho de peso, não tem a mesma resposta, vamos precisar de uma medicação mais eficiente. Começamos com o análogo de GLP-1 puro, com a liraglutida, depois a semaglutida, que foi o sucesso do Ozempic no pós-pandemia, e depois análogo duplo, que já vem com o Mounjaro, a retratutida, que já está sendo vendida, mas ainda não foi liberada, já é um triplo agonista. Só que aqui a gente tem que abrir um parêntese muito importante. E aí eu volto para uma questão histórica. Lá por volta dos anos 2000, 2010, que a gente era estudante, qual era o mal do século? Depressão, as doenças da mente. As pessoas vinham num sistema de trabalho, infelicidade, muita gente com ansiedade, depressão, boom da psiquiatria. No pós-pandemia, o mal do século virou obesidade. Qual é o próximo mal do século que eu acho que vai vir e vai vir com força? Exatamente relacionado ao mau uso dessas medicações. Eu acredito que o próximo mal do século é a sarcopenia. E aí eu abro parênteses para uma questão muito importante. Ganhar músculo é muito, mas muito mais difícil do que perder gordura.
até do ponto de vista matemática. Para ganhar 1 quilo de músculo, eu preciso ter um superávit calórico funcional, não é de qualquer comida, mas funcional, atividade física. Funcional é eu treinar e comer condizente com o meu treino, de 10.000 calorias. Para eu perder 1 quilo de gordura, eu tenho que ter um déficit calórico funcional, não é caloria à toa, atividade física, alimentação e tudo, de 7.000 calorias. Então, na matemática, já perde. E do ponto de vista prático, a gente percebe isso com muito mais frequência. Então, assim, as canetinhas, os análogos de GLP-1, são extremamente importantes e têm mudado a vida de muita gente. Eu tenho um paciente que ele tinha 150 quilos, ele está com 75 quilos. Mudou a composição corporal, mas mais importante do que mudar o peso foi a mudança de mentalidade. Hoje ele quer ser um atleta. Ele não é um paciente sarcopênico. Antes ele não conseguia brincar com o filho. Hoje ele consegue brincar com as crianças. Entendeu? Então é uma mudança muito mais complexa. As canetinhas são ótimas, mas a forma como a gente está vendo o uso dela de forma irracional está fazendo com que a gente esteja criando um problema gravíssimo e uma crise de vigilância sanitária. Medicações que a gente não sabe a procedência. Se você for num grupo de condomínio, num grupo de amigos e tudo, sempre vai ter alguém vendendo. Vendo dose de tal medicação. Olha, chegou medicação tal. Eu sou o primeiro, como eu já vi um colega médico anunciando no Instagram, que era o primeiro colega a trazer para o estado tal a Retratutida, que é uma medicação que ainda não está, nem terminou os estudos. Ainda estão vendo se o risco, se o benefício compensa o risco que envolve ela. Então, assim, a gente tem um problema sanitário que não vai ser resolvido só com o médico falando, com o profissional de saúde falando. A população tem que estar junto, o governo tem que fazer uma política com relação a isso, porque senão a gente não vai ganhar, a gente só vai perder. E assim, convenhamos, o paciente sabe que essa medicação é cara. A maior parte da nossa população não tem um poder aquisitivo tão importante. E a pessoa, às vezes, tem que escolher entre investir um dinheiro em atividade física, investir um dinheiro em alimentação, e aí, quando vai para a área médica, talvez fica muito oneroso. Essas pessoas acabam indo para o caminho mais fácil. Eu concordo com isso? Não. Só que eu acho que tem que existir políticas públicas para tentar coibir esse tipo de coisa. Senão a população vai cada vez mais tomar o caminho errado e esse problema vai ficar cada vez maior. Não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser o Levi na rede social dizendo não compre, vai passar mal, tem risco de saúde, que vai fazer com que essa pessoa mude. É o que o Levi falou. Tem gente que está tentando perder peso, que está tentando emagrecer há muito tempo e não consegue. Se ela vê uma facilidade, uma possibilidade, ela vai para esse caminho. E aí vem aquela história, minha amiga fez isso e deu certo. Essa bendita história do vizinho fez e deu certo é a pior coisa que existe na medicina. Porque as pessoas não têm essa consciência de que o tratamento é individualizado. Na cabeça dela se deu certo pro Levi, dá para mim. Por que não vai dar certo? Se eu estou fazendo a mesma coisa? E a gente sabe que não é assim que funciona. Tem a questão de fenótipo, tem a questão de genética, é uma questão muito mais complexa. Se você tivesse um irmão gêmeo tomando a mesma medicação, na mesma dose, fazendo o mesmo esporte, comendo a mesma comida, o resultado era diferente. Então, assim, eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: quer praticar atividade física? Ok, vamos começar. Doutor, mas eu não estou motivado. Não busque motivação. O pilar do fracasso é a motivação. Doutor, mas minha vizinha está fazendo isso e o resultado dela é melhor. Esqueça a comparação, a gente só se compara consigo mesmo. Eu estou melhor hoje do que eu estava ontem? Sucesso. Se você fosse comparar com outra pessoa, está fadado ao fracasso também. Então, esses dois pontos, motivação e comparação, é o que a gente tem que cada vez mais tirar nosso paciente. E aí você vai conscientizando. É trabalho de formiguinha. A gente não vai vencer a guerra contra a medicação contrabandeada, contra os influencers que falam, que usam Retratutida e não tem nenhum colateral, só falando, só gritando, tentando aumentar o tom da mesma forma. Vai ser trabalho de formiguinha, conscientizando. E mostrando para a população que não é porque tem uma medicação mais nova que as medicações antigas deixaram de ter efeito. A semaglutida, o Wegovy, é tão eficiente quanto o Mounjaro se o paciente tiver uma resposta boa. Tem estudos que mostram que o emagrecimento é 3 a 4% só superior. 3 a 4% não muda o peso para quase ninguém. Quem é que vai se beneficiar da tirzepatida, que é o Mounjaro, em relação à semaglutida, que é o Wegovy? Paciente que não responde de forma alguma, paciente que tem muito colateral com a semaglutida. Em dose plena. Porque, exatamente, certo? E paciente que já fez tratamentos anteriores com a medicação e agora não apresentam a resposta. Que antes apresentavam, mas agora não apresenta. Então não é porque a medicação é mais nova que as outras deixaram de ser eficientes. Tudo é uma questão de conscientização. É nosso trabalho de consultório de formiguinha e é o trabalho, é uma questão pública. Hoje é um problema sanitário e que tende a ser cada vez pior à medida que vai surgindo cada vez mais medicações. Para não me alongar muito, eu costumo brincar e dizer que na época que a gente era estudante, o que é que dava dinheiro? Ir para os Estados Unidos comprar o iPhone e o iPad e revender. Hoje, o que é que dá dinheiro de comércio paralelo?
comprar essas benditas medicações em outros países, que tem uma questão de fiscalização bem questionável, e trazer para o Brasil para vender. Porque público vai ter. Não precisa de receita. Essas pessoas vendem no mercado clandestino. Com aquelas promessas as mais diversas possíveis, vendendo sonhos e dizendo, você vai fazer desse jeito. Não precisa fazer mais nada. Não precisa ir no médico, não precisa ir no nutricionista, não precisa ir no educador físico. Você vai usar isso essa semana, isso nessa outra semana e vai ter o resultado. Vamos aproveitar então para falar sobre as contraindicações. Quem não deveria utilizar? Primeiro, quem não entende isso que a gente acabou de falar. De GIP. Se você não entende que tem que fazer uma reeducação alimentar e praticar atividade física, você não deveria nem usar. Porque aí você vai fazer sarcopenia. Sarcopenia para o paciente mais leigo, porque aqui eu acho que não é só médico que vai estar nos ouvindo, né? Então, assim, para o paciente leigo, sarcopenia é perder músculo. Perder músculo, pense numa casa. Se o muro da casa é baixo, qualquer ladrão pula. Então, quanto mais músculo você perder, mais baixo vai ser esse muro. Quanto mais baixo for esse muro, mais fácil vai ser o seu reganho de peso. Não é porque a medicação é ruim que você fez efeito de sanfona, não. É porque você perdeu massa magra. E aí sua taxa metabólica fica cada vez menor. E aí, para compensar essa taxa basal cada vez menor, vai ter uma restrição maior, uma prática de atividade física maior e vai ficar inviável do ponto de vista prático. Mas vamos falar das contraindicações mesmo. Médicas... As que são absolutas e relativas. Gastroparesia, pancreatite aguda. CA de tireoide, tratamento, isso daí não pode. Compulsão alimentar não controlada. Cálculo biliar com colestase, história de pancreatite, isso tudo aí é contraindicado. Então, assim, como qualquer remédio tem contraindicação. Sim. Certo? Até doença do refluxo não tratada é uma contraindicação relativa, isso, né? Porque pacientes medicamentos que retardam o esvaziamento vai piorar bastante. Tende a piorar os... Vai causar mais malefício para o paciente. Não faz sentido você piorar uma falar clínica. Das contraindicações dos riscos é uma boa forma de tentar evitar esse uso clandestino sem orientação médica, né? E além de não ser uma contraindicação, os próprios colaterais já são um problema que tem que ser levado em consideração. Você sabe que se você usar uma medicação dessa, como mexe com o trânsito gastrointestinal, se você fizer uma dieta rica em gordura, uma dieta ruim, você vai evoluir com a diarreia osmótica absurda. Quem já viveu isso, quem é paciente e já viveu isso, sabe que é difícil tratar. E que eu não chamaria de um efeito colateral do medicamento. É uma irresponsabilidade. Um erro do paciente. É um erro do paciente. Se você não entender isso, não vale a pena usar uma medicação dessa, certo? Questão da hidratação. A gente já tem uma percepção de sede muito ruim. A gente já não se hidrata bem. Essa medicação, ela também diminui a percepção de sede. Então, as pessoas tendem a desidratar se não entenderem isso com facilidade. Elas mexem tanto com o centro de saciedade e não só alimentar como relação à sede, que é usado para o tratamento do alcoolismo. Então, assim, é uma questão muito complexa, não é só pegar e usar. Contraindicações próprias da medicação e contraindicações, na minha opinião, próprias do paciente que não entende o que é que precisa ser feito. Aí questões mesmo individuais. Qual o risco de utilizar essas canetas sem estratégia de exercício, nutrição adequada? Isso já respondeu. É o que a gente já falou, é tragédia. Efeito sanfona, reganho de peso. Bom, a gente sabe que realmente tem alguns artigos, saiu uma meta-análise no mês passado que fala sobre o reganho de peso. Realmente você vai ter 4 a 6 vezes mais chance de reganho de peso. Mas é porque o cara não foi acompanhado. Tomou só e tal. Não mudou o estilo de vida, né, na realidade. Aí o que acontece? Tudo que o Thales falou. Eu já vi casos de pessoas que me procuraram no consultório que o cara, não estou falando que não é para usar, mas o chat GPT, o cara fez um prompt bom, olha, eu quero que você seja a partir de agora o meu endocrinologista e aí eu quero saber quantos miligramas de tal droga para perder tantos quilos. E o cara deixa de ir no médico para realmente perguntar para o chat GPT. E, pasmem, as respostas até que são digamos, o cara trouxe a resposta do chat. O senhor concorda ou discorda? Poxa, amigo, mas eu tenho que olhar para você. Aí, quando você começa a perguntar a rotina do cidadão, tá aí, eu acho que você não... Aí você acaba falando, você não informou isso pro chat, não, né? Então começa... Mas é incrível como a tecnologia ela ajuda, mas ela ajuda quando você sabe utilizar. Aí até isso está virando um adversário, digamos assim. Ninguém fala dos efeitos colaterais, ninguém fala da questão do que pode dar errado, né? Porque a pessoa quer o milagre, ela quer uma pílula.
Ela quer a pílula. Ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. É o que eu digo para os pacientes. Muita gente procura alguém e vai encontrar alguém para lhe enganar. Com aquela promessa é aquele Sempre milagre. vai ter. Eu não procuro um milagre, ele vai ser vendido caro. Exato, cara. E o Alguém reganho- vai vender o Alguém vai prometer, pseudo exatamente. milagre. E o reganho de peso é rápido. O que o Levi falou desse estudo ele é interessante. O reganho de peso com uso de medicação costuma acontecer em 1 ano. Na dieta, como tem a mudança de hábitos, acontece em média em 6 anos. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Até com a bariátrica tem trabalhos. Em 5 anos, se o cara não fizer, reganha. Então, poxa, é porque a bariátrica, teoricamente, é mais sustentável, né? Sim. Então, E não é pouca gente que reganha, não. Até 30%. já seria proscrito se fosse qualquer outro. Isso eu não sei se era pra estar falando. Pode não. Senão a gente vai criar inimizade com os colegas. Vamos tentar encerrar falando um pouquinho mais da sarcopenia. Opa, aí Como identificar precocemente, como conduzir alguns casos de sarcopenia. E se seria só como consequência de tratamentos mal conduzidos ou se a sarcopenia é inevitável no processo de emagrecimento, com as canetas emagrecedoras. Boa pergunta. A questão de saber que ela vai acontecer é até previsível e prevenível, porque para isso existe a questão da prescrição do exercício físico resistido concomitante. Concomitante. Agora, como eu falei para vocês, se até atletas profissionais perderam performance porque perderam músculo, imagina o cara que não tem orientação nenhuma. É muito complexo falar disso, principalmente porque é uma droga que pode ser vendida sem prescrição. O cara pode não, né? Até que agora na farmácia Precisa da receita. estão precisando de da forma receita. legal, né? De forma legal, era onde eu ia chegar. Mas o cara que compra no mercado negro, então assim, eu acho que é até uma questão mais salutar a gente falar disso aqui, né? Porque realmente o paciente ele tá desesperado, né? Uma pessoa que quer perder peso, que já deve ter sofrido um bocado por causa de, principalmente, as questões psicológicas da parte de... Porque tem o preconceito, a questão do você ser visto como preguiçoso, e não é deficiência de caráter a pessoa ser obesa, não. A questão do comer o que tem, mais barato, e não tem realmente, poxa, o cara que trabalha de manhã, de tarde, de noite, para ele ter que achar um tempo para fazer atividade física, é complicado, mas a prioridade ela tem que existir, né? E a gente que trabalha com isso e sabe que, olha, é o seguinte, você vai tomar isso daqui, mas a chance de você perder músculo é gigantesca. Então, se você não fizer atividade física resistida, eu não vou passar. Porque não... Vamos ser sinceros, né? Nós temos que falar que o perder peso ele vai existir por causa do déficit calórico. Não existe milagre, não existe essa questão do mais fácil, né? Escolha o seu mais difícil, escolha o seu mais fácil. Poxa, o cara conseguir ter massa muscular e é ótimo, mas não é fácil. Você vai ter que acordar cedo ou vai ter que fazer atividade física tarde, porque assim, as importâncias elas existem. Depende da sua prioridade. A gente sabe que é difícil para todo mundo, mas a questão da sarcopenia ela é prevenível e previsível. E como é que a gente não impede? É justamente com esse exercício físico resistido. E as avaliações também, né? Tentando avaliar esses pacientes periodicamente, orientando que eles retornem ao consultório. Mas aí é que tá. Quando ele vê o resultado, não sei se acontece no consultório de vocês, o cara some, velho. Some. O cara some. Pelo menos os meus. Ah, não, já perdi o que eu queria perder. E aí ele não volta. Às vezes, porque, vamos ser sinceros, as consultas... particulares e tal, daí o acompanhamento ele se torna um pouquinho mais complexo por causa disso. É mais difícil, mas a gente tem que tentar contornar todos esses tipos de problemas, né? Como eu trabalho mais com a parte de futebol, eu me impressionei muito com essa questão do São Paulo, porque assim, não vou mentir para vocês não, se jogador de futebol que nem cara que trabalha com modelagem do... Você imagina no fisiculturismo. Eu não tenho, assim, tantos pacientes... até que eu já fui médico da Federação Paulista de Powerlifting e tal, mas hoje
Eu não sei como funciona essa questão do fisiculturismo. Poxa, o cara chega, ele tá no cutting aqui, e aí quer perder um pouquinho mais rápido, se usa ou não, né? É difícil. E outra, por exemplo, os pacientes com fome emocional, né? A gente estava discutindo. Compulsão alimentar, né? O Nem cara, sempre eles respondem muito bem. Bem ao que a gente estava falando. A canetinha não é um milagre para ele. Tem O cara vai ter as que... duas coisas. Exatamente. Então, assim, é individualizar cada paciente mesmo e ver o que está acontecendo com aquele ser, com aquela pessoa. A questão da sarcopenia, até que eu não considero tão difícil de tratar. Porque, assim, a resposta Essa a gente tem. É a parte que eu gosto. Vamos deixar para um outro tema. Só uma última pergunta para a gente encerrar. Se fôssemos dar uma última orientação para quem quer emagrecer com saúde, qual seria? Você pode começar. Olha, a primeira coisa que eu falaria para a pessoa, que eu já até falei aqui, não busca motivação, só começa, no seu tempo, certo? Cada um tem seu tempo. O paciente com obesidade é um paciente muito frágil. É um paciente que geralmente já vem sofrendo isso há muitos anos e já tentou várias alternativas. E aí foi a época do boom das dietas extremamente restritivas, perdia peso, reganhava. Esse peso a gente não sabe se era massa magra ou se não era, provavelmente sim, para reganhar tão rápido. Então, primeiro, eu acho que a gente como profissional médico tem que entender essa fragilidade, tem que ser parceiro e entender a individualidade. Nosso papel não é julgar, porque eu acho que um erro do médico antigo era julgar o paciente. Eu acho que a gente tem que ser um espelho para esse paciente, certo? Um exemplo. Certo? Além da prática de atividade física também ser importante para nós, profissionais, a gente também tem que ser um exemplo para os pacientes. E eu diria para o paciente esquecer motivação. No dia está cansado, vai e faz o que der para fazer. Foi pouco? Tá ótimo. Muita gente treina pouco vários dias durante o ano. No dia que der para fazer mais, faça mais. O segundo ponto, como eu já falei, não se compare com ninguém. Vá observando sua evolução. Se você vai demorar mais, menos ou a mesma coisa do que algum conhecido seu, isso é irrelevante. O que você tem que entender é que está em um processo e está evoluindo. Não criar expectativas com números para não gerar frustração. Eu até gosto de criar expectativas, mas expectativas reais. Então, assim, expectativas. Eu traço, vamos lá, nosso projeto a curto prazo é esse, a médio e a longo vai ser esse. Só que a gente só chega no longo se a gente for antes para essas duas escadas, esses dois degraus. Então, a gente traça esse projeto. É uma conversa muito franca, certo? Estou lá porque precisar, mas eu preciso mais de você do que você precisa de mim, pode ter certeza. Estou aqui para orientar, mas eu preciso que você esteja 100% motivada. Erros vão existir, certo? Mas se acertar 70% já é suficiente. Eu volto para a questão da alimentação. Não precisa fazer uma dieta restritiva, pelo menos não no começo. O primeiro passo é comer direito. Se você comer direito, já começa a emagrecer. Até porque a maior parte dessas pessoas vem com um erro alimentar já bem grosseiro. Baixa ingestão de proteínas, um excesso de ingestão de ultraprocessados, de fast food, de açúcar. Muitas vezes álcool também. Também, principalmente nos fins de semana. Então, assim, comendo direito, você já faz um déficit calórico por excesso de atividade, mesmo que não seja atividade física, pelo trabalho, pela taxa basal. Então, a conversa é muito simples, muito franca. E o primeiro passo é ajustar, procurar um profissional, ajustar. Depois que ajustou, que a pessoa entendeu, a gente vai evoluindo. Claro que essas coisas não é, hoje é aqui, mês que vem assim, essas coisas acontecem ao mesmo tempo. É a mesma coisa da atividade física. Eu quero fazer cardio, eu quero fazer musculação. Pera aí, teu corpo não sabe que o que tu tá fazendo não é academia ou é correndo, não. Exatamente. Ele não sabe se tu tá fortalecendo o músculo ou se tu quer queimar mais calorias. Então, assim, tudo, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai tentando orientar da melhor forma possível. Eu sempre tento levar em consideração essa questão do limite de até 70% a 30%, perder no máximo 30% de massa magra, exceto nos pacientes que são obesos sarcopênicos, que eu não vou falar agora, porque esse assunto aqui dá dias de conversa, que são pacientes esse é difícil. Bem mais específicos e o processo de emagrecimento é muito mais difícil. Bom, se fosse para resumir, eu falaria na constância. Infelizmente, é o que tem de... O mais importante é a constância. E para você ter constância, você tem que fazer o que você gosta. Apesar de que essa questão do vai é importantíssimo também, faz o que dá, mas assim, tem que começar fazendo o que gosta. Qual o melhor esporte? É o que você gosta. Aí, isso é que eu tento colocar na cabeça dos pacientes que chegam com
a doença crônica, recidivante, que é a obesidade, né? Então, assim, é muito complexo você querer obrigar tratar com... não é nem desdém, tratar com aquela, digamos assim, aquela julgando. Ah, poxa, tu é obeso porque tu é preguiçoso. Não é assim que funciona. A gente sabe que é uma coisa muito maior. Se fosse assim, a questão do número, como a gente detalhou no começo do podcast, não estaria aumentando. E se fosse fácil, não existiriam obesos no mundo. Então, assim, mas a constância é que a gente tem que colocar na cabeça do nosso paciente. Cara, é você. Eu não posso emagrecer por você. 70% é o paciente, é o comprometimento. É você. Aqui eu tô para lhe ajudar. Eu te dou o caminho, pego na tua mão, mas eu preciso que você caminhe. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um CRM Piauí Podcast. Gostaria de agradecer a presença dos nossos 2 colegas médicos, Dr. Rafael Levi, Dr. Thaleson Souza, 2 colegas com atuação na medicina esportiva. Espero que tenhamos contribuído falando um pouco sobre como a medicina do esporte pode ajudar no tratamento e na condução da obesidade, da sarcopenia. Nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo programa.